nome é Vinícius Brilha, eu sou formado em Direito, exerço a função de advogado e atualmente eu estou como assessor técnico na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município de Ilhéus. Aqui na Prefeitura eu já exerci a função de procurador do município, de secretário de Meio Ambiente, diretor de Gestão Ambiental, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação e atualmente eu estou como assessor técnico. Como a gente já conversou antes, na minha pesquisa eu estudo a infraestrutura logística de transporte a partir da IRSA, que é essa iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana, que foi lançada nos anos 2000, passou por um processo de desinstitucionalização aí desde 2017, mas tenho considerado que os projetos que estavam previstos na IRSA, eles seguem sendo implementados, a exemplo do Porto Sul e da FIOL aqui em Ilhéus. Então, a partir dessa experiência que você tem aqui, no âmbito da prefeitura, do seu conhecimento, o que você pode destacar do panorama do setor de infraestrutura nos últimos 20 anos aqui em Ilhéus? E, se possível, você comentar um pouco sobre os projetos implementados neste período, destacando os de transporte rodoviário, ferroviário e do setor portuário. Os projetos que têm voltados para o desenvolvimento de infraestrutura são esses dois que você mencionou, além do que já existe aqui em Ilhéus, que é o Porto do Malhado, o porto que é atual Porto de Ilhéus. Ele substituiu o antigo porto do Rio Cachoeira e é um porto já em operação, operado pela CODEBA, que é um órgão do governo federal. Ele está aqui desde final da década de 70, 60, início da década de 70. Ele continua em operação e permanecerá em operação. Provavelmente ele deve sofrer o processo de desestatização. O governo federal está promovendo aí a desestatização dele. Parece que está em estudo aí a modelagem jurídica como vai ser, eu também não sei. Mas atualmente em construção, hoje nós temos o Porto Sul, que deve dar uma alavancada pelo seu tamanho e pela sua proporção. É um projeto que está se encaminhando aí desde 2006, 2007, se não me engano. E ele deve estar em operação, as obras prontas e a previsão do proprietário lá da concessão a partir de 2025. Esse meio que é a Bahia, ela também tem a concessão da ferrovia, que é a Ferrovia Oeste-Leste, a FIOL, onde liga o oeste do país aqui ao litoral sul da Bahia. Então, todo esse projeto previa também a construção de um aeroporto, mas parece que foi suspenso provisoriamente aí a construção desse aeroporto, ficando operando apenas o aeroporto atual já existente, que ele atende apenas a malha aérea nacional atualmente. E a questão aqui das rodovias, Ilhéus, a gente tem duas rodovias federais que a gente atende, uma diretamente, é a BR-415, parece, que é o trecho Ilhéus e Itabuna, e a BR-101, que ela é ligada por um trecho da BA, de uma BA, fica a pouco mais de 30 quilômetros, 25, 30 quilômetros aproximadamente dessa BA. Uma corta ao sul, ao norte do país, e a outra corta aí até o interior do país, Brasília, esse trecho aí. Além de várias BAs que cortam aqui a nossa cidade. O porto atual, ele atende grãos, tanto cacau, ele importa cacau, ele exporta cacau, ele atende as empresas, indústrias de cacau. Aqui o maior polo boageiro da América Latina de cacau é aqui, as três grandes indústrias, a Olam, a Barrica Libu e a Cargill, ela está sediada aqui. A gente recebe cacau aí não só produzido aqui em toda a região. O Brasil é o sexto maior produtor de cacau do mundo atualmente, já foi o maior. Hoje nós somos o sexto maior produtor de cacau do mundo. E a Bahia, ela é o maior produtor de cacau e a produção de cacau, ela se concentra toda aqui na região sul,
especial em Ilhéus, que é a principal cidade. E essas 3 fábricas aqui, ela recebe todo o cacau do Brasil. A gente opera, a gente faz o beneficiamento de 95% do cacau de todo o Brasil, aqui em Ilhéus. Não só em moagem, aqui a gente já tem um polo de informática aqui, que já foi o 3º maior do Brasil. A gente perdeu um pouco a posição no ranking, mas a gente ainda tem empresas como a Positivo, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, ela está sediada aqui. Inclusive as urnas eletrônicas das eleições, ela está sendo produzida aqui em Ilhéus, tá? Então aqui ela produz, ele opera mais grãos, madeira, minério, esse tipo de coisa. Pelo seu porte, pelo seu calado, é um porto considerado, embora seja 30 anos, é um porto considerado atual. O calado dele não é tão fundo, né? Então ele não recebe embarcação maiores. A gente tem dificuldade aqui de receber, por exemplo, contêineres. Já o Porto Sul, que vai ser um porto mais preparado, com terminal offshore, ele vai ter capacidade para receber contêineres. E inicialmente a intenção dele é minério, tá? Segundo pesquisas e estudos, existe aqui a possibilidade de ser o maior porto de ferro do Brasil, né, para exportar ferro, porque ele vai atingir não só o projeto da Bamin, mas também tem a Sam Metais, que pretende fazer um mineroduto que vem de Minas para cá, né, o próprio ferro que tem aqui na Bahia, na região de Piauí e outros locais, todos vão estar utilizando esse terminal para isso. E claro, como vai ser explorado pela iniciativa privada, a pessoa que está operando, né, com certeza ele vai querer agregar outros produtos para poder estar exportando. Eu acho que um porto menor aqui vai servir de apoio ao outro, tenho certeza disso. Você sabe que a FIOL, ela é considerada hoje, todo o seu trecho, a maior obra de infraestrutura do Brasil hoje em atualidade. A importância que ela tem ligando o oeste ao litoral, não tinha só um trecho que levava do lado do norte, que era, não existia esse trecho aqui que ligava o oeste, que é quem produz hoje grãos e carne e minério, a riqueza do país está todo no centro do país, então não tinha essa influência logística. E a FIOL, de todos os trechos, talvez seja mais importante, porque ela está levando a um porto de uma dimensão maior. Né? O trecho mais importante é o trecho 1, que é justamente esse de Ilhéus a Caeté, que é justamente o que vai ser operado pela Bamin, que é o que interessa para ela. O trecho 2 é o que está feito pelo governo do estado, foi feito até pelo Exército, né? Sim. Parece que o trecho que mais andou foi esse que foi feito diretamente pelo governo federal e foi feito pelo Exército. Foi o trecho que andou mais rápido aí, por incrível que pareça. E o trecho 3 ele vai ficar dependendo do funcionamento do trecho 2 e do trecho 1. Quando estiver operando, funcionando, naturalmente vai ser interligado. Sim. E eu já tenho notícia que vários outros locais paralelos, o pessoal já está tentando fazer por exemplo, tem uma empresa de ferro, uma mineradora chamada Iron Metals, que é aqui no interior da Bahia. Eles vão fazer uma interligação própria, eles estão pedindo uma concessão para operar, para ligar a FIOL, para ligar a mina dele à FIOL. Em vez de ele fazer o que aí fica mais barato para ele a logística, entendeu? Na FIOL, porque aí quem vai operar é a operadora, claro, né? Então, pelo menos um trecho aí de 50 quilômetros da mina dele até onde passa a ferrovia, já ajuda bastante. No caso, para o desenvolvimento local, vai haver, com certeza, né? A gente vê pelos estudos em outros locais onde existe um complexo modal nessa proporção, nesse sentido, a atração de várias empresas. O próprio período de construção já mostrou aí tanto geração de empregos que ocorreu aí devido ao momento de construção, como as empresas que já vieram se estabelecer aqui para poder estar prestando serviço direto ou mesmo indiretamente para o povo. Não é? E aí, a partir daí, é em cadeia.
né? A gente sabe que quando inicia-se um ciclo de desenvolvimento, que é o que se espera que venha a ocorrer, o desenvolvimento vem em cascata, né? Vem em sequência. Para você ter uma ideia, hoje a maior quantidade de empreendimentos que se abre aqui, estabelecimentos de porte médio, é voltado para abastecimento, no caso, supermercado e setor de farmácia. Que eles, quando fazem estudo de mercado, eles avaliam o crescimento populacional de uma determinada cidade. O próprio estudo da BAMIN, ela prevê a duplicação da população em 10 anos. Né? E claro, você ampliou a população, né? Havendo, claro, emprego, né? O ciclo de desenvolvimento ele vem acontecendo naturalmente. Né? Cresceu a população, você cresce tudo, né? É mais gente comendo, mais gente comprando, mais gente se alimentando, é mais gente gastando e o dinheiro circulando. É daí que vem o desenvolvimento. Se o desenvolvimento é maior ou não, isso é o tempo que vai dizer, que vai depender, né, do desenrolar de uma série de coisas, de uma série de situações que possam estar influenciando direto ou indiretamente. Mas eu acredito que ou de forma rápida ou de forma lenta, vai haver sim um ciclo de desenvolvimento influenciado diretamente por essas obras de infraestrutura aí. E nós criamos aqui, logo quando a gente assumiu aqui a secretaria, a gente fez um programa sustentável de desenvolvimento, a gente fez uma série de modernizações aqui de nossa legislação, visando o foco de atração de investimentos, né, tanto na construção civil, quanto na atração de empresas voltadas para a indústria, logística e setor de distribuição. A gente, Ilhéus, nunca foi tirando a parte de indústria, que embora a cidade pequena, pouco mais de 150 a 200 mil habitantes hoje, não é uma cidade grande, né? 200 mil habitantes é uma cidade pequena. Então nós não tínhamos um polo industrial tão grande, né? Mas não tinha uma legislação municipal voltada para isso. Então a gente criou uma legislação com incentivo fiscal visando a atração dessas indústrias, e a gente pretende agora, onde a gente está fazendo o plano diretor, a gente criar um mapa de indústrias aqui dentro da nossa cidade, né? E de empresas, um mapa de oportunidades, quais as empresas que têm maior potencial de investimentos e de atrativo aqui para a nossa cidade. Outras empresas já estiveram aqui visando criar agência de desenvolvimento, eu não lembro qual mas eles já estiveram por aqui também, tentando fazer esse mapeamento, né? Então, acredito que deve aparecer outras também querendo fazer essa mesma coisa. A primeira vez que eu tive informação sobre a questão do Porto Sul, propriamente dito, em 2006 ou 2007, mais ou menos, eu era procurador do município, veio um pessoal do grupo do estado da Bahia, na época, né, querendo, com essa proposta, né? Eles tinham 5 pontos na época de escolha de local, que era em Barra Grande, em Maraú, na Península de Maraú, aí vinha Itacaré, Ponta da Tulha, Aritaguá e o próprio porto atual já existente, né? O projeto inicial era no Porto da Tulha, mas como era dentro de uma comunidade já existente, já solidificada e tudo, foi modificado. O IBAMA, que na época foi quem fez o licenciamento, e o próprio empreendimento achou por bem modificar o local, que foi justamente aquela região ali do Aritaguá, próximo da região de Juerana, ali na litorânea norte aqui da nossa cidade, né? Desde aquela época a gente já passou a ter conhecimento que era um projeto vinha desempenhado pela Bahia Mineração, que tinha interesse num terminal próprio, pela quantidade de minério que eles pretendiam exportar. O porto atual aqui não suportava, e a distância que tinha e o gargalo do Porto de Salvador também não tinha condições de estar escoando esse minério, né?
Como já existia um projeto antigo da década de 70, já planejado, né, pelo governo do estado em se ampliar o porto daqui, criando todo um complexo intermodal, um porto, aeroporto, ferrovia. O governo do estado abraçou o projeto. Esse projeto vinha da década de 70. O governo do estado abraçou esse projeto e, na época, ele falou assim: a gente dá a concessão de uma área privada e, em paralelo, a gente faz a área pública. Tanto que o projeto inicial prevê um terminal público e um terminal privado. Esse processo de licenciamento durou aí 10 anos, né, mais um pouquinho aí, só agora que todas as licenças foram concedidas e que se permitiu o início da sua construção aí, que deve durar aí uns 5, 6 anos aí, até está em pleno vapor. Você passar lá na Zona Norte, lá você vai ver. Eu estive lá ontem. Você esteve lá, está todo já bem adiantado lá, que começou aí tem 1 ano, 2 anos. Então, o governo federal foi quem fez o licenciamento, foi o IBAMA, não é? As desapropriações das áreas, ela foi feita pelo Estado. O projeto em si, ele foi executado e foi planejado pela Bahia Mineração, é um projeto que eles chamavam de Pedra de Ferro, né? Eles estão lá na região de Catité e a proposta dele é ter um terminal próprio para estar escoando isso aí. O município participou, o município de Ilhéus participou ativamente aqui na licitação, houve várias audiências públicas aqui, né? Envolvendo aqui a comunidade. Foram, se não me engano, foram 3 a 5 audiências públicas que foram realizadas aqui, com maciça participação popular, todos os segmentos da sociedade participando e opinando, dando suas sugestões e tudo, de forma bem democrática. E hoje, assim, houve quem foi contra na época e tudo, mas hoje a gente pode dizer que é uma realidade. Eu acho que nem se discute mais se um projeto vai ser viável ou não. Ele já está sem execução, ele já é viável, né? Então, torcer agora que fique pronto e que realmente traga o benefício que se é esperado de um projeto dessa magnitude. Houve o licenciamento ambiental, já falei aqui, né? Obrigatoriamente o licenciamento ambiental desse porte tem que ter, né, o EIA e o RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, e o relatório de impacto ambiental, que é o resumo do estudo. Houve desapropriação de áreas, né? Naturalmente, mediante indenização, claro, pela nossa legislação, as desapropriações têm que ser obrigatoriamente indenizadas. Essa área que foi afetada aí, ela atingiu uma boa parte da área rural, entendeu? Então, geralmente eram propriedades rurais, né, que foi atingida, e eu não acredito que tenha tido necessidade, se teve, eu não me recordo, de reassentamento de população que morava, moradores tradicionais, que moravam no local e que tenha sido atingido. Eu, assim, realmente eu não tenho recordação disso. Mas eu sei que as áreas que foram atingidas, a maioria delas eram áreas rurais, algumas próximas à região de Juerana, eram pessoas que moravam em Itabuna, por exemplo, que utilizavam como turismo, teve lazer em época de turismo, então não teve assim muita gente que foi afetada, pode até ter tido, mas não me recordo que tenha havido que era morador tradicional e que teve necessidade de fazer um reassentamento. Então, ela é próxima, mas ela não atinge diretamente, acho que a APA da Lagoa Encantada, tá? Eu acho que a zona do porto ela não atinge diretamente a APA da Lagoa Encantada. Talvez a área de amortecimento, não sei, assim de cabeça eu não posso lhe afirmar, mas assim, o que pode se dizer que indiretamente, era o que alguns ambientalistas falavam, indiretamente poderia causar impacto na APA, porque com a criação de terraplanagem de áreas e tudo, poderia estar obstruindo algum lençol freático
ou que abastece a região da Lagoa Encantada, ou que serviria de escoamento de lá, entendeu? Então seria um impacto, na verdade, indireto. Mas eu acho que não atinge diretamente a APA da Lagoa Encantada, não. Foi criado uma unidade de conservação, eu não me lembro se foi a Serra do Conduru, eu sei que foi criada uma unidade de conservação com compensação ambiental para a questão do Porto Sul. Agora eu não me recordo qual foi, tá? Posso até lhe passar depois, você me cobra isso aí, que eu te mando aí por e-mail. Houve-se uma reunião prévia no sentido de montar um observatório, tá, onde poderia estar trocando informações, alguma coisa sobre a questão principalmente agora no período de construção, que é o período mais crítico, né? É o período de construção. Mas teve uma reunião, não foi levada adiante. Mas a gestão ela não é uma gestão compartilhada, de jeito nenhum. E essa infraestrutura implementada aqui, o Porto Sul, a FIOL nesse caso, ela é tratada aqui no município de Ilhéus como parte de uma estrutura mais ampla de conexão bioceânica entre o Atlântico e o Pacífico na América do Sul? Eu acho difícil haver nesse sentido. A gente tem uma questão geográfica muito grande, que é justamente os Andes, né? Então, por exemplo, uma ferrovia, ela tem uma dificuldade grande de você fazer essa ligação naquele trecho que ela está passando para poder chegar até o Pacífico, por exemplo. Na verdade, já está previsto, ou seja, a FIOL ela se conecta em Figueirópolis à Ferrovia Norte-Sul e a previsão de construção também da Ferrovia da Integração Centro-Oeste. Praticamente impossível, sabe? Essa roda vai custar uma fortuna. Você tirar da ferrovia para botar numa rodovia para jogar no Pacífico. Aqui são outras conexões que interessam, por exemplo, enfim, em outras partes do Brasil. Então, o que você está dizendo é que aqui em Ilhéus não há esse interesse necessariamente, essa demanda de conexão com os povos do Pacífico. Não tem interesse, nem tem esse desinteresse. Na verdade, é uma posição de neutralidade aí que eu acho que logisticamente é um custo muito caro com um retorno financeiro. Eu estou falando agora na questão no sentido macro, tá? É a questão da funcionalidade. Sim. Não tem muito sentido. Mas torço que dê certo. Sim. Eu torço que dê certo. E aí, enfim, um pouco da sua perspectiva, né, pessoal, inclusive, mas que está atrelada à sua atuação profissional também. Então, na sua visão, de que maneira a infraestrutura de transporte ela pode contribuir para o desenvolvimento e integração da América do Sul, dos povos? Vou responder em uma palavra. Sim. Gerando riqueza. Gerando riqueza, você está levando melhoria da condição social, né? E isso você oportuniza uma série de benefícios à pessoa, né? Desde ter acesso a meios de comunicação que possa ser que não tenha, seja televisão, seja um celular, um computador, oportunidade de viajar, de conhecer outras pessoas, de estar recebendo pessoas de outros locais, como você está vindo aqui, trazendo uma experiência diferente para mim, entendeu? Então, e tudo isso só é possível com a geração de riqueza. Sem a geração de riqueza, a gente fica atrelado e dependendo do poder público para poder estar proporcionando esse tipo de coisa.